Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investirem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Aqui, nessa palavra, 10 aspectos de confiança na base da nossa oração. Quando nós falamos de oração, lembramos de Mateus no capítulo 6, a partir do versículo 9, que Jesus ele fala que quando nós formos dirigirmos a palavra a Deus em oração, que era para a gente orar daquela forma que é a forma do Pai Nosso. Ele faz uma exaltação a Deus, tem todo aquele processo onde a gente exalta, comunica a Deus as nossas necessidades, apresentamos a Deus as nossas falhas, pedimos a bênção de Deus e encerramos a nossa oração. Mas quando nós falamos de oração no modo geral, entendemos que a oração é um recurso que hoje nós obtemos uma forma mais fácil de nos comunicarmos com Deus, de nós falarmos, expressarmos para Deus aquilo que sentimos, aquilo que está dentro do nosso coração, as nossas vontades, os nossos desejos. Nós falamos aqui sobre a restituição do templo na escola dominical. Nós vimos que o povo, para poder se encontrar com Deus, para ser perdoado dos seus pecados, para comunicar a Deus as suas necessidades, para receber de Deus uma bênção, o povo de Israel levava cerca de 1 ano esperando a festa que seria feita no templo, para que todo o povo estivesse junto e ali pudesse orar e receber uma resposta de Deus por intermédio do sacerdote ou do profeta que ali tivesse. E mesmo assim, de hora em hora, de tempo em tempo, de ano em ano, algumas pessoas separavam esse tempo que tinha do seu dia a dia para dedicar a sua vida em oração a Deus. Como, por exemplo, a Bíblia diz sobre o profeta e sonhador Daniel, que no período de exílio, no período de dificuldade, ele tirava cerca de 3 horas ali por dia para estar em oração, 3 períodos durante o dia para estar orando a Deus. E se voltava ali para a banda de Jerusalém, para a direção de Jerusalém, para que de lá ele pudesse obter a resposta. Daniel ele tinha uma vida de oração e as respostas para Daniel, Deus ele determinava com interpretação de sonhos, ou com sonhos que Deus dava, com visões e etc. Nós vemos o seguinte, que na nossa vida às vezes nós não queremos tirar um período longo de oração. A gente sempre fala que essa igreja é uma igreja que ela é movida à base de oração. Todo mês nós tiramos um período de oração, temos o relógio de oração, sexta-feira fazemos uma campanha de oração e fora todo esse convívio, uns aqui às vezes sobem o monte em oração, dentro da sua casa vivem em oração e muitos recebem essa bênção, o benefício. Toda a campanha que nós fazemos aqui de oração, sempre tem um irmão, 2 irmãos que vem aqui na frente contar o seu testemunho, aquilo que recebeu de Deus. Então o que acontece é o seguinte, é um período que nós interpretamos aquilo que o nosso coração ele quer passar para Deus. Passamos para Deus o que a nossa vida ela passa a apresentar durante o seu dia a dia. Então o que acontece? Davi, ele estava num período de angústia e toda vez que ele estava num período de angústia, ele tirava a sua oração como um salmo, como um período de meditação, onde que ele falava com Deus, expressava para Deus aquilo que ele sentia e Deus ali o respondia por intermédio de um profeta, Deus respondia por intermédio de uma boa ação que acontecia na vida de Davi em função do povo. Davi nesse período aqui, ele estava num período de angústia, num período de solução, porque ele estava tentando buscar de Deus uma resposta para que verdadeiramente Deus abrisse as portas para que ele pudesse trazer a Arca da Aliança de volta para a cidade de Davi, para que ali eles pudessem comemorar em adoração a Deus. E nós tiramos aqui 10 aspectos de confiança, 10 aspectos de uma base, de uma oração, para que ela possa ser respondida por Deus. Ele começa
o seguinte: o Senhor é a minha luz. Nós vemos o seguinte, que nós temos aqui na igreja, hoje, um aparato que é para nos beneficiar num caso de apagão, num caso de uma falta de luz, uma queda de energia. Foi utilizado aqui já de uma outra forma para poder ficar aceso aqui para o pessoal assistir o vídeo ali enquanto era ministrado a ceia. Mas nós utilizamos aqui, tem ali duas luzes de emergência, que quando acaba a luz é para poder suprir. A gente vai ficar sem microfone aqui falando, mas o povo vai continuar se enxergando. A gente que é um pouquinho mais escuro, tá com uma roupa escura, se apagar a luz todinha aqui, um vai ficar procurando o outro aí. Mas nós temos esse aparato que é para nos beneficiar a isso. Que o homem ele consegue viver um determinado tempo da sua vida na escuridão. Mas ele não consegue viver toda a sua vida na escuridão. Nós vemos o seguinte, que quando tiramos a luz, tiramos vários privilégios, não digo a eletricidade em si, eu digo a luz de um modo artificial ou natural. Quando nós estamos sem a luz, nós nos encontramos numa situação de incômodo, nos encontramos numa situação de estar desbeneficiado por alguma coisa. Nós tentamos tatear para andar, tateamos para poder encontrar alguma coisa, temos dificuldade para encontrar aquilo que queremos para a nossa vida. Eu lembro de que quando eu estava estudando, estava fazendo um seminário teológico, eu estava vendo sobre a inclusão da literatura cristã na Suíça, e passados-se muitos anos, depois que eles passaram a conhecer a palavra de Deus, a entender a palavra de Deus, eles fizeram uma frase: post tenebras lux, depois das trevas a luz, que eles viveram tanto tempo na sua vida sem a luz do Evangelho, sem uma direção para a vida deles, que eles se tornaram pessoas mais alegres por terem encontrado a palavra de Deus como luz para a sua vida. Então a luz ela serve para nos direcionar, serve para nos beneficiar, encontrar aquilo que queremos. Ela tem várias serventias para a nossa vida. Mas ele coloca o Senhor como uma prioridade na sua vida. Ele diz: o Senhor é a minha luz. A Bíblia diz em Mateus no capítulo 3, é um reflexo de conclusões do profeta Isaías. Todo o capítulo 3 e o início do capítulo 4 de Mateus, ele vem falando sobre os acontecimentos que acontecem cadenciado por conta daquilo que Isaías profetizou sobre a vida de Jesus. Jesus como sendo o Senhor do fogo, que ele não batizaria somente com água, mas batizaria com fogo. Ele vem falando sobre quando Jesus entra em Cafarnaum, que era a cidade que estava em escuridão. E acontece o seguinte, que quando Jesus entra em Cafarnaum, a intenção de Jesus é trazer a direção para o povo, era levar a luz para o povo. Então Isaías ele profetiza isso e o povo se encontra em uma situação agradável quando Jesus entra em Zebulon e Naftali para trazer a luz e levar a luz para aquele povo. Uma coisa que Davi ele fala, que se Deus não for a luz da sua vida, você não consegue chegar a lugar algum, você não consegue enxergar nada, você não consegue alcançar os seus objetivos se você não colocar Deus como a luz da sua vida. É o primeiro aspecto de confiança que ele coloca. O segundo, ele diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Às vezes nós confiamos tanto no nosso padrão de vida, confiamos naquilo que podemos fazer, confiamos no nosso poder de resolver os problemas, confiamos no nosso intelecto, confiamos na nossa capacidade e colocamos isso como situação primordial na nossa vida. E quando nos encontramos em uma situação de dificuldade, precisamos de alguém para nos salvar. Salvar, às vezes, da situação em que nós não conseguimos resolver problemas espirituais, por exemplo, quando temos alguém da nossa família, alguém que está ao nosso lado, que nós queremos trazer essa pessoa para a presença de Deus, oramos, buscamos, e a nossa única salvação é Deus. A nossa única direção para isso é o Senhor.
Davi, ele coloca Deus como a salvação de todos os seus problemas, como salvação, como cunho principal da sua vida, como um modo de que ele possa ter uma vida tranquila, não confiando apenas nele mesmo, mas confiando em Deus como o guardião de todos os momentos e horas de dificuldade para que ele pudesse lhe salvar. Na nossa vida, às vezes, quando nós não conseguimos colocar Deus como a nossa salvação, o ser humano, no modo geral, ele coloca outras coisas como aspecto principal de salvação para a sua vida. Tem pessoas que colocam o dinheiro como a sua salvação. Tem pessoas que colocam os seus relacionamentos de amizade, seus relacionamentos matrimoniais como a sua salvação. Tem pessoas que colocam seus filhos, seus bens, como a salvação da sua vida. Porque passam a confiar tanto naquilo, passam a confiar, depositar tanta confiança naquilo, que tudo passa a pertencer, a acontecer por causa daquilo que você colocou como salvação para a sua vida. Davi, ele dispensa o seu reinado, dispensa a sua coroa, dispensa os seus profetas, dispensa os seus bens, para colocar Deus como o ponto principal para a sua vida, como a única pessoa em que ele pudesse confiar em todos os momentos de dificuldade. Além de Deus ser a direção da vida de Davi, Deus seria aquele que lhe guardaria, lhe salvaria de tudo aquilo que pudesse ser mal contra a sua vida. A Bíblia diz que Davi, ele expressa no Salmo 91 que caiam 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Ele coloca Deus como o centro principal de salvação, que ele tenta expressar isso no modo de guerra. Imagina você combatendo contra um outro país e tiros sendo disparados, você vendo os seus amigos ou as pessoas que estão em volta de você caindo, mas nada acontecendo contra a sua vida. Davi, ele coloca isso como Deus lhe guardando unicamente em meio a uma multidão, em meio a um mundo que lhe cerca. Sendo Deus salvação para a vida de Davi, nada de mal poderia acontecer contra a vida dele. Se nessa noite você sair daqui com esse pensamento, Deus como luz, direção para a tua vida e a tua salvação, possa ter certeza de uma coisa, pode ter plena convicção de que Deus sendo a tua luz, todo o teu caminho vão se abrir. Deus sendo a tua salvação, nenhum inimigo pode chegar até você. Nada pode te acontecer. Ele coloca como a terceira coisa, ainda no versículo 1, a minha confiança. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Nós vemos o seguinte, que na nossa vida, passamos por tantas dificuldades, e tantas coisas se levantam contra nós, para tentar nos intimidar, para tentar parar a nossa caminhada, para fazer com que verdadeiramente não possamos conseguir alcançar os nossos objetivos. Às vezes pessoas se levantam no nosso trabalho, pessoas se levantam dentro da nossa casa, tentando verdadeiramente atemorizar o nosso coração, para que não tenhamos confiança plena do que Deus pode fazer. Eu contei um testemunho aqui uma vez. Eu gosto muito de contar esse testemunho porque enaltece o nome de Deus. É uma pessoa, uma irmã, morava em uma rua onde ela estava cercada por vários candomblés, vários centros espíritas. E tinha um pai de santo que estava ali em volta, que ele era muito respeitado. Muitas pessoas tinham medo dele. Tinha medo porque ele falava que ia fazer um trabalho para matar a pessoa e aquilo acontecia. E falava um trabalho, eu vou fazer um trabalho para fulano se separar de Beltrano, e aquilo acontecia. Então muitas pessoas tinham medo. E essa irmã pegou e começou a confiar em Deus,
devotar a Deus no meio das suas dificuldades, da sua vida. E quando ela começou a alcançar um período de muita dificuldade na sua vida, que ela mesma não conseguia solucionar, ela pegou e começou a fazer uma campanha de oração, orando, pedindo a Deus para que solucionasse o problema dela. E ela ouviu uma palavra de confiança, dizendo que Deus, quando tinha que abençoar alguém, Ele usava qualquer pessoa, qualquer coisa, independente do que fosse chegar até você como bênção. Não era nem para você perguntar de onde estava vindo, era para receber, porque Deus estava determinando sobre a tua vida. E ela colocou aquela palavra no coração dela e começou a orar, começou a buscar a Deus. E esse homem, ele pegou e olhou a situação daquela mulher. Ele passou perto da porta dela e ouviu ela orando, falando para Deus o que estava acontecendo com ela. Até um pouco de falta de ética, de sabedoria dela, orar daquele jeito. Deus, ele fala o seguinte, que você ora lá no teu quarto em secreto Ele vai te abençoar. Mas ela estava orando em voz alta: Deus, traz alguém aqui para me abençoar, eu preciso disso, eu preciso daquilo, Jesus, está faltando isso, está faltando aquilo. E ela expressando para Deus em voz alta aquilo que ela estava sentindo. Aquele homem pegou e ouviu a oração dela e falou assim: eu vou fazer o seguinte, já que todo mundo tem medo de mim, já que todo mundo me respeita aqui, eu vou pegar tudo que ela está precisando, vou comprar e vou levar para ela, para mostrar para ela que o meu Deus é maior do que o Deus dela, que o meu Deus é tão poderoso que ela está pedindo a Ele, mas quem vai entregar é o meu Deus para ela. De repente ela recebeu um comunicado de que aquele homem estava na porta dela. Ela não teve medo. Ela chegou e falou: o que o senhor deseja? Não, eu vim trazer algumas coisas para a senhora. Aí ela pegou, recebeu tudo aquilo que estava entrando para ela dentro da casa dela, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Só que ele não quis se apresentar diante dela. Ele mandou um mensageiro, mandou alguém levar lá o que ela estava precisando, mas em nome dele. Mas chegou no final que ela recebeu tudo aquilo, que ela começou a glorificar o nome do Senhor. Aí o rapaz perguntou para ela: e a senhora não vai perguntar de onde que veio, quem é que entregou? Ela virou para ele e falou assim: não, porque quando Deus abençoa a nossa vida, a gente não quer saber de onde vem, a gente sabe que foi Deus que mandou, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. A pessoa recebeu a resposta, levou para o rapaz, e o temor que todo mundo tinha dele passou a partir daí. Viram que o Deus dela era tão mais poderoso que impulsionou o Deus daquele homem a abençoar a vida dela. Na nossa vida existe tantas coisas que acontecem, tantas pessoas que tentam nos colocar medo, frustrar os nossos sonhos, os nossos pensamentos. Às vezes teu patrão te ameaça te mandar embora. Às vezes, dentro do teu lar, alguém se levanta contra a tua vida. Mas Davi, ele coloca no seu coração o maior aspecto de confiança, de que ele não teria medo de nada nem de ninguém, de nenhuma situação ou de alguém que pudesse chegar a ele com temor. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem eu temerei? Quarta coisa que ele coloca é a minha força. Ainda completando o versículo 1, o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Às vezes nós olhamos para nós mesmos, procuramos dentro de nós força para alcançarmos aquilo que desejamos. Tem situações da nossa vida que nós nos encontramos muito capazes. Acreditamos tanto no nosso potencial que não existe barreira suficiente para nos abater. Colocamos ali uma determinação e conquistamos tudo aquilo que queremos para a nossa vida. Mas existem momentos da nossa vida que a gente está tão cabisbaixo, tão desolado, que nos falta força até para buscar a Deus. Nos falta força até para levantar da nossa cama, nos encontramos tão indispostos que não conseguimos reagir diante daquilo que acontece à nossa volta, no nosso dia a dia.
Mas Davi, ele coloca o Deus como centro de tantas coisas na vida dele, inclusive da sua força. Ele diz o seguinte, que independente dele ter dele mesmo força ou não, ele confiava no Deus dele como a sua força. Tendo uma coisa que Deus está tentando expressar para você nessa noite, que você, por si só, pela nossa própria vida, nós não vamos ter a luz, não vamos ter a salvação, não vamos poder confiar em nós mesmos e não vamos ter força o suficiente para combater tudo aquilo que vem contra a nossa vida. Mas se nós colocarmos Deus como centro de todas essas coisas na nossa vida, a força do Senhor, ela vai ser muito maior para combatermos as grandes guerras e recebermos e clamarmos a Deus e glorificarmos a Ele pela sua vitória que Ele nos considerar. Entenda o seguinte, quanto mais nós confiarmos em Deus, quanto mais nós depositarmos em Deus, a confiança na força que Ele tem sobre nossas vidas, nós não vamos ter nenhum momento de fraqueza. Não vamos ter nenhum momento de debilidade, mas vamos estar constantemente vivendo de fé em fé, de força em força no nome do Senhor Jesus. Ele coloca o seguinte, a minha segurança, o meu protetor contra os malvados, o meu protetor contra os inimigos e o meu auxílio. Mas uma coisa importante que ele coloca, que é o 10º aspecto que eu separei, é que o Senhor, Ele é a vida de Davi. Ele coloca, o Senhor é a minha vida. Entenda o seguinte, lá em Mateus, no capítulo 5, nas bem-aventuranças, eu achei uma coisa muito interessante, que Jesus ele vai relatando as bem-aventuranças, mas antes ele diz o seguinte, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Eu levei bastante tempo para poder entender o que significava essa palavra. Eu meditei, li, orei, busquei a Deus o conhecimento para entender o que significava essa palavra ser pobre de espírito. Lendo esse salmo, lendo o capítulo 51 desse mesmo salmo, eu entendi o seguinte, que Davi ele expressa a vida dele para Deus, ao ponto de que ele diz para Deus que dele mesmo ele não teria condições de ser nada, de alcançar nada, não teria possibilidade de chegar aonde que ele chegou, se a vida dele não pertencesse a Deus. Ele demonstra isso nos seus maiores momentos de fraqueza, como por exemplo no capítulo 51 dos Salmos, Davi ele estava num momento de desespero porque ele havia pecado contra Deus, havia recebido a resposta do Senhor pelo seu pecado, grandes coisas haviam acontecido dentro do seu lar, mas ele pede a Deus para contorcer a sua alma, mas para que Deus não tirasse dele o seu espírito, que senão ele não teria vida para viver. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que uma guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Davi ele coloca o primordial, que é a vida dele, como sendo a vida de Deus. E ele pede a Deus para que todo o controle da sua vida esteja na mão de Deus. Aí eu fui entender o que significava ser pobre de espírito. Pobre de espírito é aquela pessoa que dele mesmo ele não tem possibilidade, mas ele confia em alguém que pode fazer por ele. Jesus ele falou que bem-aventurado é aquele que é pobre de espírito, aquele que entrega todas as suas impossibilidades na mão de Deus. Mais que feliz, bem-aventurado quer dizer mais que feliz, é aquele que realmente não consegue por ele mesmo,
mas está sempre dependendo da ajuda de Deus para prosseguir. Quando eu entendi isso, eu vi o seguinte, que eu não preciso ser apenas um pobre de espírito. Eu preciso cada dia ser uma pessoa miserável do meu espírito, para que Deus ele possa cada vez mais ser Deus na minha vida e dar para a minha vida as melhores condições para que eu possa viver. Quando você entender que você transportar tudo aquilo que você precisa da sua vida para as mãos de Deus, como total confiança de que só Deus é o centro de todas as coisas, como Davi ele fez nesses 10 aspectos, e a tua vida você entregar na mão de Deus, pode ter certeza de uma coisa, a tua vida ela vai ser transformada em uma vida de plena vitória e bênçãos diante de Deus. Vai ser transformada de uma vida de grandes conquistas. Por causa dessa oração, Davi ele se tornou um homem de grandes conquistas, de grandes vitórias. Davi foi o homem que a Bíblia relatou, um dos homens que ganhou as maiores guerras e teve a maior quantidade de guerras ganhas em toda a sua carreira como rei ou como servo do Senhor. Porque ele confiava em Deus e entregou a sua vida na mão de Deus, mostrando para Deus que ele não podia, mas que Deus era o centro de todas as coisas na vida dele. Exemplo disso que quando Davi chega diante do gigante Golias, ele diz assim para Golias: tu, incircunciso, por que você se levanta contra o meu Deus? Ele não foi até Golias confiando que ele pudesse, nanico, pequenininho, dar uma pedrada em Golias e derrubar Golias. Mas ele foi até Golias disponibilizando a sua vida na mão de Deus, porque ele não podia, mas o Deus a quem ele servia podia fazer todas as coisas pela vida de Davi. 10 aspectos de confiança em Deus que você venha colocar no seu coração nessa noite. A sua confiança total nas mãos de Deus. A confiança de tudo na sua vida. Tudo que você acha que pode, tudo aquilo que você sabe que você não pode, entrega hoje nas mãos de Deus. Seja totalmente dependente de Deus, para que a tua vida possa se reverter em bênçãos e vitórias a cada dia.